porque nascemos para ser autônomos. Todo mundo é uma flor no jardim de Oxalá. Nenhuma é igual à outra, somos parecidos. E tem terra e água para todo mundo se nutrir. Então acho que quanto mais cedo a gente acordar para que a nossa luz ilumine o outro até o outro ter luz própria. Salve tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que alegria a gente estar aqui hoje reunidos para mais uma viagem, para mais um aprofundamento, né? Hoje a gente vai falar de religião e espiritualidade de uma forma bem legal para desprogramar tudo sobre esse assunto, né? Vai ser massa. A gente trouxe um mestre desprogramador aqui, gente. Uma pessoa muito especial que faz tempo que a gente está querendo trazer ele aqui, que é o Pai Cristiano. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Gratidão, viu? Muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz também. Nossa, vai ser muito bom esse papo, Vai ser bom, né? Eu escuto lá na Rádio Vibe Mundial, programa lá Desprogramadores com o Pai Cris. E o Comino, o Alexandre Comino. Nossa, tá demais, viu, Cris? Tá muito bom. Faz quanto tempo que vocês estão nesse programa aí? Alguns meses. É um projeto que nós somos convidados, né? E aí surgiu essa ideia de desprogramar as pessoas, né? Nós também vamos assumir um programa lá para falar de Umbanda especificamente. Mas essa ideia nos seduziu, porque a gente começou a estudar o paralelo entre a religião e a espiritualidade. E mesmo dentro daquela religiosidade que a gente vivia, a gente conseguiu perceber que também existe limites impostos sempre pelos homens, nunca pela espiritualidade. E aí então vamos montar um conteúdo, vamos conversar sobre isso, E aí vamos fazer isso ao vivo. Então, toda sexta-feira, na Rádio Vibe Mundial, 95,7, das 11 ao meio-dia. Sabe o que eu acho legal? Eu gosto de pontos de vista, de estudar aqui com o Pai Cris, porque ele é um terapeuta, ayahuasqueiro, tem a veia do xamanismo, da Umbanda. Isso é muito maravilhoso para a gente conseguir realmente expandir, né, esses dogmas, né, e falar sobre isso abertamente. Muitas vezes falta essa informação, né? Quando tem um caminho só, vem direcionado, cheio de viés. Então hoje dá pra gente navegar bem nisso. Com certeza. Vamos fazer um brinde. Então a gente tem o nosso rito inicial. Com a nossa cacauzita aqui. Cacauzinho sagrado. O pessoal que tá em casa também, que sentir de consagrar um cacauzinho. Essa é uma medicina que nunca falta na nossa casa. Sempre tem nos nossos encontros, nos nossos papos aqui no podcast. Quando a gente recebe um amigo aqui em casa. Inclusive hoje a gente tem aqui uma ouvinte aqui especial ao vivo. Raquel, gratidão por estar aqui conosco. Gratidão. E é um momento muito especial, assim, você trazer um cacauzinho pra mesa, pra uma roda de conversa. Esse cacau aqui é o cacau da Sativa, sativasuperalimentos.com.br. Tem cupom de desconto pro pessoal da nossa tribo e aproveite. Aproveita que é cacau de verdade, né? Não é o cacau em pó, é o cacau de verdade, isso aí. E temos presentinhos aqui pro Pai Cris, ó. Temos presente para você aqui. A Mata, que é nosso parceirão aqui, Nutrição Regenerativa da Floresta. Eles trabalham com pequenas comunidades amazônicas. Conhece? Eu consumi os produtos da Mata. Esse final de semana na casa da minha namorada, ela consome. Que massa! Nós tomamos uma vitamina, alguma coisa antes de treinar, assim, que ela fez pra mim, adorei. Assim. Muito bom. É muito bom. Nutrição Regenerativa da Floresta. E é legal porque eles apoiam, né, comunidades da Amazônia também, várias etnias, assim, então sobre os cuidados deles nesses produtos aí que são feitos assim, é um alimento puro, né? Não é tipo um pozinho extraído, sintético, né? Ele é o alimento puro. Então, por exemplo, uma dose do Superfoods, ele equivale a um prato de comida, uma refeição. É muito legal. É muito bom. Ela me confessou que alguns amigos montanhistas preferem esse tipo de alimento porque não é muito pesado, né? Então é fácil de transportar, vai ficar muitos dias na montanha escalando. Maravilha. É maravilhoso. Sim. Né? E aí mata.bio é o site deles. Vocês podem usar o cupom TRIBEZEN, que aí apoia a gente, sinaliza que a gente tá levando a galera pra lá. Ficamos muito felizes quando a galera usa o cupom. A gente sabe na hora, porque vem pra gente o aviso, né? Sempre vem um e-mail e a gente sempre abençoa. Fala assim, eba, abençoa.
E hoje a gente vai celebrar aqui algo novo, algo especial. Estou muito, muito feliz em anunciar um novo parceiro aqui nesse podcast, que a gente tem muito carinho, são serviços, marcas, ideias que a gente realmente se conecta e sempre se conectou, que é a Eduz. É uma Olha aí. empresa Nossa, que a gente tem profunda admiração, principalmente pelas pessoas que estão por trás, assim, dessa empresa. O Eugênio, a gente teve a oportunidade de estar com ele, assim, em vários momentos. Conhecemos eles através do Murilo Gun. A Amanda, que já esteve aqui também no podcast, que é criadora também do Terra Spa, que também fez essa ponte pra gente estar com a Eduz aqui hoje no nosso estúdio, gente, patrocinando esse podcast. Então a gente tá muito, muito, muito feliz e muito grato. Para quem não conhece, assim, a plataforma online para quem faz seus produtos digitais, tem um ecossistema completo ali para quem trabalha com internet, infoprodutores. Inclusive o Pai Cris tem um curso lá, né? Propaganda pronta aqui, né? Eu hospedo um curso na plataforma Eduz, já tem 1 ano. Bom e demais. é muito funcional, muito intuitiva, né? E a gente, quando precisa de algum suporte, a resposta é imediata. Então, fica aqui minha recomendação, né? Bom demais. Quem quiser conhecer, o curso chama Iniciantes na Umbanda. Tá lá Nossa, na em breve plataforma. teremos também um nosso infoproduto lá. Estamos demorando para fazer, mas vai chegar, galera, vai chegar. Então, gratidão, Amanda, que esteve aqui com a gente. Tem um episódio com a Amanda aqui, né, que foi especial demais. Eugênio, grande abraço a toda a equipe, toda a família, que é uma frequência elevadíssima. A gente confia e sabe como que eles colocam esse ecossistema dentro da estrutura. É uma revolução. A gente visitou a Eduz. Cara, é um negócio surreal, assim. É uma empresa desprogramada. É muito especial. Bom demais, né? Nossa Senhora. E pra galera que quiser se conectar com a gente, tem um QR Code na tela aí. Você pode encontrar no nosso site tribezen.com.br. Instagram é @tribezen. Lá você encontra 2 links importantes. Um é para entrar na nossa comunidade do WhatsApp, muito especial, de graça, conectar com a tribo. A gente tá sempre lá trocando ideia, falando sobre os episódios. E também a serviço. E a nossa newsletter, toda sexta-feira, às 8h08, tá lá para você se cadastrar gratuitamente, onde a gente faz convites, mostra lá coisas que só aparecem ali, principalmente a nossa agenda de eventos mais íntimos nossos, né? Os eventos que acontecem na nossa casa, por exemplo, a gente só divulga na newsletter e no grupo do WhatsApp. Então, vem fazer parte para estar junto com a gente, mais pertinho. Ai, que legal, né? Nossa, muito feliz aí da gente se encontrar hoje para falar desse assunto. E olha, eu sei que você tem uma jornada relevante e grande, assim, dentro da espiritualidade. Eu quero saber de você, assim, como que foi esse chamado? O que aconteceu na sua vida para você, de fato, entrar, assim, na espiritualidade dessa forma? As pessoas costumam dizer que a gente chegou pelo amor ou pela dor. E eu acho, hoje eu penso que não é só assim, mas eu fui um dos que chegou pela dor, né? Eu conheço a espiritualidade e a Umbanda se manifestando em casa porque minha mãe era médium. Mas a minha mãe não fez parte de nenhum templo por muito tempo. Eu me lembro de ir em algumas festas de Cosme e Damião e de tomar uns passes dos guias dela quando eu era pequeno, assim, 10, 12 anos. Depois, pelo meu pai não ser muito chegado na parte espiritual religiosa, eu acho que ela acabou deixando um pouco de lado, porque ela também não se encontrou em nenhum terreiro. E eu, na minha adolescência, me envolvi com drogas, né? E fiquei doente, assim. Eu precisei me internar, né? Eu mesmo, por minha livre e espontânea vontade, chamei minha mãe e pedi que ela me internasse, né? Eu já estava casado. E eu tive que dar um passo atrás, assim, né? Levar minha esposa de volta para casa da mãe dela com a minha filha, me internar, depois sair e retomar a vida. E aí eu fiquei 120 dias internado, e quando eu saí, eu fui frequentar uma sala de narcóticos anônimos, que era o recomendado daquela clínica que eu fiquei. Eu então conheci uma pessoa que me convidou para ir num terreiro em Guarulhos, que viria a ser o terreiro dos meus pais de santo, porque quando eu pisei, nesse primeiro momento que eu pisei, ia ter um trabalho espiritual, o trabalho estava começando, e eu comecei a sentir umas manifestações, como aquelas que a gente conversou em off ali, da mão ficar suada, do coração bater acelerado, de você achar que tá passando mal, né? Porque tem uma influência chegando ali, a gente não sabe, eu não sabia, eu pedi uma cadeira, né? Falei, minha perna tá muito mole aqui, eu vou cair.
E aí me levaram pra dentro do terreiro, assim. Eu fui olhando pro chão e vendo só os pezinhos das pessoas passando, assim. Daqui a pouco eu tava dentro do salão da gíria e aí eu incorporei o caboclo. O caboclo incorporou em mim. Eu não entendi direito, a minha visão ficou turva, a música ficou meio fora do tempo. Não foi uma coisa muito longa, mas foi um arrebatamento, assim. Porque depois eu voltei em mim, eu não tinha entendido o que tinha acontecido. E aí falaram pra mim, ó, você é médium. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você pode frequentar essa casa aqui. Você tem que vir durante 7 semanas. A gente vai te preparar. Se for esse o seu momento, se for essa a sua hora, você vai entrar. Senão, depois dessas 7 giras, você fica aí na assistência, frequentando, tomando uns passes. E assim eu fiz. Fiquei 7 giras, entrei nessa casa, me desenvolvi, aprendi muita coisa lá. Saí para acompanhar um irmão que saiu dessa casa, consagrado para abrir o templo dele. Tive uma experiência de 1 ano. E depois fui para casa de um outro médico, também nessa mesma condição. Tive uma outra experiência de mais 1 ano. E essas experiências não foram muito felizes para mim. E não relacionado à espiritualidade, mas ao desencontro de pensamentos que eu tinha com essas pessoas, assim, né? Quase sempre quando dá algum desencontro, é coisa de quem tá vivo, não é coisa de, né? Da espiritualidade. E a gente se desencontrou. E eu fiquei muito desacreditado, assim, da fé, assim, da religião, das pessoas. Passei um momento de crise. E aí minha mãe me recomendou que eu fosse numa mãe de santo amiga dela para jogar búzio, para saber o que estava acontecendo, porque eu estava daquele jeito. E eu, que nunca tinha feito isso, aceitei e fui. E quando ela jogou búzio, ela falou assim, ó, o Gun tá dizendo que você tem que ser pai de santo, viu? Que você tem que abrir seu terreiro. Só que a minha vida tava uma confusão muito grande. Eu não imaginava aquela informação, não absorvi bem aquela informação. Achei assim que estava equivocado. Olha, como é que pode nessa altura da minha vida eu abrir um terreiro? Como pode? Eu preciso me organizar primeiro. E agradeci. Ela até falou, ó, se você aceitar, você volta aqui que eu te preparo, que é melhor eu te fazer aqui no candomblé, que o candomblé é mais forte que a Umbanda, porque tem esse mito, né? Eu falei, tá bom, agradeci ela. E eu falei, mãe, eu fiquei muito confuso com essa informação, não sei se foi bom. Ela falou, então volta lá. Volta lá no terreiro onde você começou. Lembra aquela casa que você começou, que você estava em Narcóticos Anônimos, o cara te convidou, o caboclo, tudo mais? Então vai lá. E aí eu fui um dia, numa gira um pouco mais tarde, né? O pai já tinha atendido as pessoas, assim. Eu cheguei assim, quando eu pus o pé na porta do terreiro, ele fez assim pra mim. Tava te esperando. Vou fazer sua cabeça, você vai abrir seu terreiro. Acredita? Eu falei, ó, não sei, o senhor já é a segunda pessoa que me fala isso em 2 dias, eu já tô começando a pensar, o senhor pode me explicar melhor isso? Aí sentamos na mesa, ele falou, é isso mesmo que você tá precisando, sei que sua vida não tá nada boa, mas esse é o momento, a espiritualidade é agora que você vai crescer, ela vem pra mudar a sua vida, é isso, tá no seu caminho. E aí ele me preparou em 7 semanas ali, até porque eu já tinha um caminho espiritual, e aí me consagrou conforme os rituais da casa. São os trabalhos lá que atravessam mais de 2 dias. E aí eu me preparei ali, eu cheguei em 2002, e em 2008 eu fui consagrado Babaloa de Umbanda da casa do pai. E aí, isso foi em julho de 2008. Em setembro eu tava abrindo o terreiro. Abri o terreiro eu, minha ex-companheira, mais um tio, uma tia, minha mãe, 2 sobrinhos, assim, família. E 2 amigos. E ali começou a história do terreiro, no dia 20 de setembro de 2008. Viemos mudando de um lugar para o outro, de 20 médios para 30, de 30 para 40. Antes da pandemia, a gente tinha um terreiro com 120 médios. Nossa. E aí, tem um parênteses, né? Que quando o terreiro completa 7 anos, em 2002, nós conhecemos as medicinas da floresta. Então, existe uma história para contar antes das medicinas e outra depois. Isso já envolvendo espiritualidade, já envolvendo incorporação, já envolvendo Umbanda. E o terreiro que a gente já tinha, assim, bem consolidado, né? A gente começa a introduzir lentamente a medicina no terreiro depois de 1 ano de estudo. Fomos tomar um lugar, pegamos alguma experiência por um tempo ali. E aí depois fui estudar com o Léo Artesi, depois fui estudar em algumas igrejas. E aí pedi pro caboclo a permissão de estudar no terreiro. Começamos a estudar junto com 10 médicos que já tinham muita experiência comigo. Ficamos ali mais 1 ano, até começar a abrir para os mais próximos, os filhos da casa. E aí isso se somou à experiência que a gente já tinha como dirigentes e como, enfim, pessoas que já tinham essa relação, né? A medicina melhorou ainda mais essa conexão com a espiritualidade e aprofundou o nível das relações espirituais, assim, o nível das conversas, né? E das devolutivas para as questões que as pessoas traziam. Porque os guias falam também pela lente que a gente enxerga, né?
não dá para falar um idioma muito outro que a gente não compreenda, assim, né? Tem que ser uma coisa que seja mais próximo àquilo que nos toca, e aí ganha a nossa atenção, e aí talvez vai levando a gente para enxergar num outro lugar, né? Então a medicina foi tirando o uso excessivo da bebida, a medicina foi refinando o uso do tabaco, então que já pode usar tabaco, usa de qualidade, né? Então a gente foi entendendo que nem tudo era demanda, como existe brigas e embates espirituais que alimentam inclusive o PIB do terreiro, eu digo, né? Porque é muito bom para as pessoas acharem que aquele mal foi cortado e que todos os problemas da vida dela era alguém que ocasionava, era alguma força oculta, né? Então, o diabo sai da igreja e vira obsessor no espiritismo e chega na Umbanda e ele vira o quiumba. É o mesmo ser que leva os males da humanidade, que é o responsável, né? E aí a medicina chega trazendo uma outra proposta, né? Vamos fechar as possibilidades de qualquer mal entrar, porque se o mal entrou, uma porta tinha aberta. Então, aí mudou o nível consciencial da espiritualidade, mudou o nosso nível. A gente começou a servir medicina e fizemos muitos retiros, para ser mais exato, uns 15 retiros de 2016 até 20, quando teve a pandemia e paralisamos, depois fizemos mais 2. E aí fomos aperfeiçoando os estudos, assim, né? Depois diminuímos um pouco a frequência de cerimônias. Hoje a gente... Aí veio uma questão pessoal que foi a separação, né? Divórcio, separação de 2 dirigentes espirituais, assim. Um outro aprendizado da vida. E a espiritualidade também conduzindo tudo isso, né? Entendendo que separação, dependendo de como se conduz o pós, pode multiplicar ou pode dividir. É verdade. Eu conheço muitas famílias que os pais se separam e que a criança passa a ter 2 lares felizes, né? E em outros casos nem tanto, né? Alguém se machuca e se ausenta, né? E a criança só tem um lar e um lar ferido. Então dividiu, né? Mas às vezes dá para multiplicar. E assim, a espiritualidade ensina que não é só no amor e no bem que a gente tem que se complementar. Quando vem uma diferença e há uma ruptura, então, o casal da nova era se mostra na hora de se separar e não só na hora que está junto. Porque na hora da separação a gente tem que levar tudo que foi de bom. Que a gente não pode ficar só com aquela dor da ruptura, né? Não pode ficar com a sensação de que não deu certo, sabe? E então, rever tudo isso, assim, né? Nem sei porque eu fui falar um pouco disso, mas né, permeia essa realidade. E aí a gente vem fazendo esses trabalhos com o terreiro toda semana, né? O terreiro fica... em Guarulhos, é o Templo Cultural Tupinambá, na Rua Pedro, número 14. Tem giras regulares às sextas-feiras de atendimento ao público. Mas depois da pandemia a gente mudou um pouco o perfil do terreiro, porque eu entendo que o terreiro não é só um pronto atendimento para as queixas e as necessidades que as pessoas têm. O terreiro tem que oferecer algo mais do que esse pronto socorro. É oferecer possibilidades de, através da própria espiritualidade, as pessoas terem uma independência, elas não serem dependentes do templo, não dependerem de estar dentro do terreiro para se comunicar com a sua espiritualidade, né? Então, a gente passou a trabalhar assim a partir da pandemia, tendo um número um pouco menor de pessoas para poder acolher todos com mais profundidade e sempre convidando quem nos visita a refletir sobre como pode aprofundar a independência da própria espiritualidade, seja no nosso terreiro, ou seja onde a pessoa, o coração dela chamar ela para seguir. Sim. Bonito, Isso hein? traz uma autonomia também, né? Que é tão importante hoje em dia dentro da espiritualidade, porque quando eu comecei a entrar nesse caminho, eu lembro que eu via muitas pessoas indo atrás de terreiros para remediar, às vezes, algumas coisas. Assim como pessoas vão também consagrar as medicinas e aí sai e às vezes não consegue aplicar aquilo que está acessando ali, né? Ficando muito num tratamento sintomático, né? Isso. Vê que a gente leva o hábito do Matrix, da sociedade doente, para dentro do meio espiritual se não tomar cuidado. Porque você fica só cuidando do sintoma, mas não trata da causa. No caso da ayahuasca, eu, como alguém que serve, eu sempre oriento as pessoas a lidarem com profundidade com seus processos, porque não é muito bom você ficar vendo muitas coisas e depois não querer lidar com elas, né? Parece que cria um acúmulo. Se você não tiver a responsabilidade de esmiuçar aquilo que você acessou, né? De trabalhar questões que vieram à tona ali, né? Que muitas vezes a gente entende como uma cura, mas muitas vezes abrem situações que a gente precisa elaborar melhor, né? Então tem que ter uma autorresponsabilidade nisso.
E a própria espiritualidade de Umbanda também, em algum momento, coloca a pessoa num confronto pessoal. Sim. Você não consegue manter. Você é obrigado a sustentar um personagem se você não colocar as coisas em prática. Né? Porque senão você suja, limpa. Chega uma hora que você tem que parar de sujar para se manter limpo, para encontrar o que tá por trás disso, né? Porque a vida não é só a gente se limpar das sujeiras, né? É encontrar os perfumes, encontrar os presentes, enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Entrar num campo harmônico de relações mais sutil, né? Mais gostoso, sem tanta desavença, sem tanto conflito, sem tanta falsidade, né? Sim. Bonito. Cris, eu queria entrar nesse ponto, assim, antes da gente navegar pelo papo, que você abriu sobre a questão do seu envolvimento com drogas, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, que às vezes têm algum problema com dependência química, com vício, você acredita que isso está atrelado a uma mediunidade, a alguma coisa que tem que ver ali em relação à espiritualidade também? Eu, como terapeuta, eu acredito numa influência espiritual, sim, mas eu gosto de classificar mesmo como a Organização Mundial da Saúde classificou como doença, ok, mas é uma doença que a gente desenvolve. E é uma doença que a gente pode nascer com predisposição genética, isso é científico, não tenho como contestar. Então, filhos e netos de dependentes químicos, inclusive dependentes de jogos, já nascem com uma predisposição genética de desenvolver dependência em qualquer substância que cause dependência, né? Dessas que são viciantes, digamos assim. A partir daí, o ambiente pode beneficiar. A forma como é criado, com pai, com mãe, se tem muita negligência, se não tem. Se é um lar que expõe aquela pessoa muito emocionalmente. E aí você vai ver histórias de irmãos que foram expostos a situações difíceis, mas que um se viciou e deu problema com droga e o outro não. É porque cada um buscou uma maneira de lidar, as pessoas são diferentes. Mas aquele que tem predisposição genética normalmente desenvolve a dependência de uma maneira mais crônica, mais profunda e mais rápido. E o outro que não tem predisposição também pode desenvolver a doença pelo uso repetitivo. Dito isto, a gente tem que contextualizar, então, essa questão biológica, essa questão social ali, familiar, e aí a questão espiritual, né? Então, existe uma influência de quem consome, uma pessoa toma um vinho socialmente porque está degustando, sai para ir para algum lugar tomar uma cerveja específica ali para degustar, diferente de alguém que está bebendo para atingir um estado alterado de consciência. Isso vai se repetindo, a pessoa já vai entrando numa vibração mais densa. E quando ela desenvolve a dependência, o vício, aí ela facilmente pode criar conexão com uma rede, né, vibracional até de alguns espíritos que também eram dependentes, né? Então, algumas pessoas fantasiam e acham que o espírito vai influenciar a pessoa a continuar usando. Eu não acredito numa influência dessa magnitude, mas você acaba virando uma âncora, né, para tudo que é ruim. Então, os pensamentos não estão bons, ficam pensamentos depressivos, de arrependimento, e isso também só ancora negatividade de todas as realidades. Então, isso vai se somatizando. Então, a pessoa está doente mentalmente, emocionalmente, mas ela também está doente espiritualmente. Uhum. Mas o que a gente observa em anos de terreiro é que você pode fazer vários trabalhos espirituais. Se você não cuidar do emocional e do mental, quase sempre a pessoa volta a usar. Você pode tirar todas as influências espirituais que ela tá, ajudar, entender que tinha questão kármica, resolver ali com a família. Mas se não ajudar ela emocionalmente e mentalmente, ela não costuma ir bem. Então é um tripé. Uhum. Tem que tratar espiritualmente, mas tem que tratar psicologicamente e emocionalmente também, né? Muito bom. Uma coisa que eu observo assim também, em relação a esse trabalho, né? Abrindo uma outra aba aqui, esse trabalho espiritual, né? Que aí você tá atuando, eu vejo você muito atuante, eu vejo, né? Você tá com o terreiro, tem os trabalhos de desenvolvimento, retiros, cursos, tá muito ativo nesse universo, assim, tá trabalhando ali, servindo, né? A serviço. E eu observo, às vezes, quando tem pessoas assim que estão super na linha de frente, né? Eu vejo ainda um brilho no olhar, uma energia, eu vejo essa força de manifestação. Então, isso para mim é um sinalizador de que a espiritualidade, ela tá realmente sendo aplicada, né? Então, a minha pergunta para você em relação a isso é que, neste caminho espiritual, quando você alinha
isso que vem do coração, a sua vontade, aquilo que te entusiasma, com a sua missão, o seu propósito, você consegue atuar isso com muita magnitude, né? Você consegue produzir muito e ainda tá leve. Porque a gente conduz as pessoas para esse trabalho, só que a gente genuinamente precisa mergulhar junto. Teve um retiro que eu fiz, e eu tava voltando do retiro, domingo à noite, foi quinta, sexta, sábado, domingo. Então fechamos tudo, entregamos a chave do sítio, agora vamos voltar pra cidade, né? Com a sensação de missão cumprida, né? E o corpo um pouco cansado. E aí, de repente, eu comecei a lembrar de umas coisas que eu mirei na força no trabalho, no sábado. E aí, bum, caiu uma ficha assim, dirigindo, minhas filhas dormindo atrás. E eu comecei a chorar, assim, não consegui conter as minhas lágrimas, porque eu tinha tudo para ter uma carreira numa empresa com 16, 17, 18 anos. Eu pedi as contas e fui trabalhar por conta numa oficina de ourives que os meus familiares, homens da família do meu pai, tinham. Eu fui trabalhar no ramo da família, que era um ramo muito bonito, mas não era da minha alma. E eu fiquei por anos lá tentando fazer não sei o quê. Tive muitos prejuízos que desse dia na força, pum, eu só queria ser aceito pelos homens da minha família, né? Porque eu fui criado pelas mulheres da família da minha mãe, meu pai, meus primos, todo mundo criado pela família dos homens, todo mundo no ramo, só eu não. Então, por que eu fui fazer aquilo? Porque eu me sentia mal, me sentia vagabundo. Na segunda-feira tinha que acordar para ir trabalhar, eu não queria ir. Eu falava, será que eu não gosto de trabalhar? E eu me coloquei, né, numa situação. Então, olha o que a medicina, né, faz com a gente, né? Olha, eu conduzindo as pessoas para resgatarem esse processo, eu resgatei o meu, né? Que eu achei que estava resolvidão com isso aí. Já tinha mirado isso em outras vezes, já tinha... E eu não estava nesse nível de consciência ainda, né? Eu não tinha entendido o porquê, né? E ali eu entendi que eu queria ser aceito, né? E naquela hora eu falei, nossa, assim, que olha o que a gente não é capaz de fazer na vida para ter o amor das pessoas, né? Para ser querido, né? E aí isso muda na gente, né? Porque aí eu vou observar mais as minhas sobrinhas, minhas filhas, e ver se elas não estão fazendo nenhum movimento assim, muito contrário ao da natureza delas, só para elas se integrarem na família, né? Então, dá pra gente prevenir os mais novos, né? Sim. E aí Então, vem muita energia, né? Porque, meu, você tá aqui no podcast, quanta coisa você faz e ainda tá à disposição aí. Então, você sente que nesse entusiasmo, o que te traz mais essa força de manifestação, de estar fazendo, de estar com energia, é o entusiasmo de fazer o que você ama? exatamente, de fazer o que eu amo, de estar com essa sensação, assim, de que eu tô agora, de estar no lugar certo, na hora certa, falando sobre o assunto certo. Faço um trabalho no Rio Grande do Sul de abrir a ayahuasca nos terreiros de Umbanda. E lá existe um certo conservadorismo pela cultura, né? Natural. E a medicina abre portas em todos os lugares, né? E aí você consegue ver o desenvolvimento pessoal das pessoas mudando, assim. As pessoas chegam de um jeito e saem de outro, para Umbanda e para o terreiro e para medicina. E quando ela tem a oportunidade de aliar as duas, então, ela tem um despertar para a vida, né? E é isso que me deixa mais entusiasmado. Assim, eu me defino ali na minha bio como criador de laços espirituais. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Eu gosto de usar um exemplo. Quando eu sou filho de Iemanjá. Quando as pessoas saíam do meu terreiro no começo, eu não tinha a mesma clareza que eu tinha, que eu falei pra vocês aqui. Não, as pessoas vão e vêm. Eu chorava. Falava, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Eu não tô sendo um bom pai de santo, eu não tô conseguindo conciliar mediar os conflitos. Meu Deus do céu. E crises e mais crises, sabe? Me mantinha bem ali, aceitava a decisão da pessoa de sair, mas eu tinha muitas crises. E aí um dia, o caboclo falou assim pra mim, ó, hoje é a última cerimônia que você tá servindo, tá bom? Eu falei, nossa, mas por que aconteceu, né? Então, não, porque enquanto você não aprender a lidar com a liberdade que essa bebida que você tá servindo dá pras pessoas, você não pode servir, filho. Você tá servindo a liberdade. A pessoa bebe, se cura e fala, nossa, agora eu sei pra onde eu quero ir. Você acha que vai ficar todo mundo em volta de você? Não cabe. É pra isso que você tá aqui, pra pessoa para servir essa liberdade pra pessoa. Ela toma consciência e vai porque a vida tá passando, né? E abre espaço E para aí quem isso, pra quem quer precisa. chegar. E aí eu fui aprendendo a lidar. Fui aprendendo a lidar e então e esse que era o meu grande problema virou hoje aquilo que a minha maior habilidade. Às vezes o médium, o tempo dele já deu no grupo, ele não percebeu.
Ele começa a arrumar confusão. Ele começa a implicar com uma manchinha que sempre teve lá que ele não via. Aí fala, nossa, mas ninguém ajuda, só a gente que varre. Sempre foi assim, por que você tá percebendo isso só agora? E eu falo pra ele, será que você não tem que rever? Será que já não deu seu tempo aqui? Você não tá percebendo que você tá se enfiando em confusões que você não se enfiava? Que você tá... Repara nisso, né? Pede pra sua espiritualidade te orientar. Não tô te mandando embora, mas tô querendo que você se consulta, porque às vezes a gente fica tão grato àquele lugar, que a gente perde o time de ir pro próximo. Porque tem, né? Sempre tem. Próximos lugares, próximas situações, próxima cerimônia, próximo trabalho, próximo podcast, né? E aí acho que a gente vai aprendendo, né? Inclusive, conduzir a pessoa e abençoar o caminho dela, né? Vai com Deus. Sim. Se precisar, estamos aqui, volta quando quiser. E é impressionante, né? Porque você tocou num assunto que pra mim pega bastante. Porque, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de, às vezes, colocar limites em algumas coisas, em falar não. E em alguns momentos, assim, que eu comecei a tomar conta disso e eu comecei a me posicionar um pouco mais no trabalho, com clientes e tudo mais, quando eu me posicionei e falei não, eu percebi um distanciamento de algumas pessoas e esse distanciamento me mexia muito comigo. O silêncio das pessoas, o distanciamento. E aí eu falava assim, nossa, o que eu fiz de errado? Será que o meu não foi errado, né? E ficava me questionando. Então, é isso, é a gente entender que não é sobre a gente, é sobre o outro, né? É sobre o outro, não? Como é que diz nos 4 compromissos, né? Não levar nada pro pessoal, né? Sem suposições A gente também. pessoaliza, mas depois que a gente consegue, né, despessoalizar, aí pronto. Aí você vê que é sobre o outro, né? E tá tudo certo. Sem suposições, não faça suposições, não leve pro pessoal. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Nossa, isso dá uma liberdade, tira uma carga de peso, de culpa das nossas costas. Porque o Maravilhoso. primeiro é o poder da palavra, né? O primeiro, Seja né? impecável com a Seja sua palavra. Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada pro lado pessoal. Não tire conclusões. Precipitado. E faça sempre o melhor. Né? Exato. Sempre o melhor. Bom São demais. só 4 regrinhas. Parece simples, mas nossa. Desafiador pra nós. Nossa, bom demais. E a galera não entende, né? A gente tem um episódio falando sobre isso, mas a gente sempre fala. Essas são as diretrizes para você fazer o seu melhor. O próprio 4º compromisso fala: você não vai ser impecável, você nunca mais vai errar, errou, perdi. Não, você faz o melhor. Faz o melhor, entrega, solta e beleza. Agora, puxando pro tema, assim, eu queria uma definição sua, que eu já escutei algumas coisas, já vi alguns conteúdos muito interessantes que você trouxe sobre religião e espiritualidade. Como que a gente define isso para as pessoas? Existem alguns ditados assim que circulam hoje nas redes, né? Que a religião prende e que a espiritualidade liberta, né? Que na religião a gente precisa acreditar e na espiritualidade a gente simplesmente sabe. Quase sempre a religião usa um intermediário, né? E a espiritualidade é algo que a gente toma contato pessoalmente, né? Sem intermediário nenhum. A própria espiritualidade já traz aqueles que vão levar a gente para uma espiritualidade maior, vamos dizer assim. E estudando as expressões religiosas ao longo da vida, você percebe que quase sempre foram sendo criadas regras, né? E sendo incutido medo nas pessoas. O medo é uma ferramenta de controle, inclusive, contemporaneamente tem sido usada, né? Para domínio de minorias, assim. Então, existe toda uma elaboração de uma criação de mundo, passando pela criação do céu e do inferno, da existência do diabo, né? Do pecado, né? Da questão do pecado original, que aí vai começando a criar uma manipulação através da questão da sexualidade também. E aí se cria uma repressão, né, muito grande, assim, uma repressão sexual que vai deixar uma sociedade toda doente, né? E aí, como que nesse mundo a gente consegue viver de maneira saudável, sendo o tempo inteiro bombardeado por promessas, né? Promessas. Então, criou-se uma teologia da prosperidade, criou-se uma polaridade religiosa muito grande, né? Como se fosse o lado do bem e o lado do mal. Então, existem algumas expressões religiosas que são fábricas de preconceito, né? É lógico que não é a maioria. Não são todos, a gente nem precisa ficar dando nome aqui para segmentos religiosos, mas existem alguns
que fecham a mente das pessoas dentro de uma única estrutura religiosa e espiritual, e normalmente isso não tem relação com a espiritualidade. Por exemplo, você nunca vai ver um caboclo, um exu, um baiano, uma pombagira, dizendo que é só na Umbanda que você vai dar certo, né? Muitas vezes eles consultam as pessoas e eles nem perguntam se a pessoa tem alguma pertença religiosa. Eles perguntam: você acredita em Deus? Você acredita em alguma coisa, meu filho, minha filha? Né? Você acredita na natureza? Né? Ele vai trabalhar com aquilo que a pessoa acredita. Ele não vai tentar converter ela, não vai tentar fazer ela entender que é só dentro daquele nicho espiritual ou religioso que existe algum tipo de salvação. Já começa por aí, já não se busca salvação. Então, quando a pessoa chega para uma espiritualidade e ela é aprisionada pela religião, ela tem muitos choques, assim, né? Muitos choques, porque ela nem percebe que ela ficou manipulada há muito tempo. Então, usa-se essa manipulação para vários fins, né? Para fins monetários, para fins políticos, né? E para alimentar, muitas vezes, uma guerra religiosa, que muitas vezes traz audiência, traz dinheiro, traz repercussão. A gente vive uma sociedade que está acostumada a ir atrás da dor, né? E quase sempre o conteúdo que tem dor parece que tem mais audiência do que o conteúdo que tem amor, né? Em todos os segmentos, políticos, religiosos, espirituais. A gente tem que tomar cuidado para não ser capturado por isso, né? Até porque a gente também precisa manter uma estrutura material para que essa espiritualidade nossa exista. E a gente vê hoje um número grande de jovens, você falou do seu público, um número grande de jovens entre 22 e 35 anos saindo de religiões que são castradoras e muito repressoras, e muito controladoras da vida pessoal, né? E indo buscar informação nos terreiros e nas espiritualidades que são mais universalistas, que deixam a pessoa aprender a se relacionar com o outro, experienciar a vida, né? Que não vai lhe castrar a pessoa, principalmente afetivamente, porque essa coisa de reprimir sexualmente dentro de algumas instituições impede que as pessoas se relacionem afetivamente também, né? Já coloca uma dor, uma barreira ali no meio. Então você percebe que a religiosidade, ela traz uma oscilação para a vida da pessoa, porque ela tá baseada no acreditar. E o que a pessoa precisa, né? Para que ela acredite que Deus existe, que Deus olha por ela, ou que ela merece. Então já passa por uma lobotomia ali, né? Uma lavagem cerebral de que é você chegar se sentindo muito mal e se sentir ainda pior para poder suplicar o merecimento de uma vida melhor. Então você primeiro não se sente merecedor, depois você tem que comprar esse merecimento, né? Se convertendo, aceitando a salvação e colaborando muitas vezes com aquela estrutura financeira onde você tem que dizimar e ofertar e oferendar e querer comprar algo que demora um tempo para acontecer, ou que talvez nunca fosse acontecer, ou que não é algo que tá para vender, né? Porque se a gente for pensar do que mais acomete as pessoas hoje é a culpa. E o perdão, ele não tá dentro de nenhuma instituição religiosa, né? Até porque a gente já está perdoado, assim, por Jesus, por Buda, por Exu, pela cachoeira, pela mata, até pela natureza que a gente agride, a gente já está perdoado, né? Essa questão da punição, uma coisa inventada pela religião. Como que você vai ofender a Deus se você foi criado por Ele? É a mesma coisa de você começar a espancar seu filho se ele entrar aqui agora e quebrar um copo que você já tinha dito 1000 vezes para ele não mexer, mas ele é uma criança. Você entende que ele é uma criança ignorante do ponto de vista que ainda não tem esse desenvolvimento para saber. Então não faz sentido você castigar ele. Você vai educar. Então a vida educa a gente e Deus não precisa castigar a gente. Eu citei outro dia o caso do João de Deus, assim, você tá aqui en passant. Ele, enquanto abusava das pessoas, continuava curando. Ele cometia um abuso, 1 hora depois ele tirava o câncer de um seio de uma mulher. Isso era inegável, porque estava sendo documentado. Os abusos dele não começou no final, sempre existiu. Então, isso faz a nossa mente bugar. Porque o que a gente acredita? Que o bonzinho vai pro céu, que o ruizinho vai pro inferno, que o bonzinho merece, que o ruizinho tem que pagar. E aí, como é que alguém que faz tão mal continua mantendo um dom tão lindo de curar as pessoas?
A gente acha que Deus deveria arrancar aquele dom dele. Ele não está sendo digno de carregar um dom desse. Mas uma coisa não depende da outra. O dom foi uma coisa que o Espírito dele trouxe, acumulou pelas vidas. E a escolha dele nessa vida foi o que a consciência dele mandou ele fazer, de acordo com esse mundo aí cheio de coisa material, de tentações, e de provações, do que quer que chame. Ele podia escolher ser um homem mais espiritual, mas ele escolheu ser um homem mais material e feriu a ética, e agrediu, e violentou, e fez uma série de coisas, mas continuou curando. Isso serve pra gente pensar, né? Que o Dom Miguel Ruiz fala naquele livro: ser uma pessoa boa apenas com a esperança de que nada ruim vai te acontecer é uma ilusão. E isso é o mistério da ilusão do merecimento, porque você quer ser bonzinho pra você ter as coisas, quer ser bonzinho pra ter as coisas, e às vezes você é bonzinho, mas não tem o que você quer. Porque às vezes não basta ser bonzinho, você tem que estudar, você tem que ter oportunidade, ou porque não tá na hora. E a gente cria essa falsa ilusão de que é só ser bonzinho, e aí você não tá sendo alguém genuíno. Você poderia ser bom de outra maneira, né? Então a gente é induzido a ter um comportamento e acreditar que frequentando aquela instituição você vai conseguir obter a cura, o êxito material, a realização do sonho. E as pessoas são muito manipuladas, né? Porque em algum momento elas descobrem que isso é uma relação delas com a espiritualidade. Sim. Delas com a natureza, delas com Deus, delas com a ancestralidade e com tudo aquilo que pode influenciar na realidade dela aqui, né? E por isso é libertador entender que a espiritualidade ela é maior do que a religião, porque ela extrapola. Jesus é maior do que qualquer igreja, do que qualquer nação. Ele é maior, inclusive, do que o lugar que ele nasceu, né? Porque já estão destruindo tudo lá, já tem muito sangue derramado lá, né? Mas ele é maior do que a igreja católica, é maior do que a igreja evangélica, é melhor do que o espiritismo, dos lugares que acreditam na figura de Jesus, que rezam, que louvam ele. Dentro da Umbanda, no Santo Daime, ele é maior do que qualquer expressão religiosa. Exu é maior, o Preto Velho é maior do que a Umbanda, do que qualquer expressão religiosa, né? Então, Shiva é muito maior do que o hinduísmo, ele extrapolou, tá para além disso, ele é da humanidade, né? Então, as divindades que transcendem, elas respondem na força de uma espiritualidade que não cabe dentro da própria religião que criou o culto dela. Exato. E aí o próprio religioso cai em contradição, porque ele quer que as pessoas achem Jesus dentro do templo, sendo que Jesus disse que ele está no coração de todo mundo. Né? Então, a gente tenta, desse programa e com o nosso conteúdo, trazer a chave que abre essas portas para as pessoas, né? Eu falei pro Alê, brincando outro dia, que nós somos... Falei, pede pra inteligência artificial fazer uma arte aí da gente correndo, 2 carecas correndo e abrindo as gaiolas. E um monte de passarinhos saindo voando. Né? Inclusive os passarinhos que a gente ensinou a cantar, porque eles também têm que voar, não é só os outros que estavam presos. E aí, a gaiola tá sempre aberta, então ele volta aqui e revisita essa religião, mas ele tá livre para transcender, né? Ele tá livre. Existem muitas expressões religiosas no Brasil, onde o caboclo, por exemplo, trafega na Jurema, na Umbanda, né, no Candomblé de Angola, em muitos lugares, inclusive em centros espíritas, que no final de semana tem sessões de Umbanda lá, o caboclo também baixa lá, e ele não quer saber a cor da vela, a cor da parede. Ele não quer saber o nome que está escrito daquela casa religiosa, ele quer saber qual é o teu problema. O que eu posso fazer para te ajudar a voltar para casa, sair desse mundo artificial e voltar para sua natureza divina, né? Sim. Então a espiritualidade liberta mesmo. Isso que você trouxe sobre a gaiola, né, e o que as pessoas às vezes ficam aprisionadas, eu vejo muito que pessoas que também não ainda estão nesse lugar da espiritualidade ou da religião, né, que é o que você trouxe, acredita, mas não sabe. Aí acaba colocando pessoas que têm dons, por exemplo, uma pessoa que tem um dom de uma palavra numa igreja, acaba colocando aquela pessoa num pedestal, gera um fanatismo, até mesmo Jesus, né? É um fanatismo que distancia aquele ser da gente, sendo que ele tá tão próximo, né? Porque se a gente saber que ele está dentro de cada ser, de cada um, como uma consciência, isso não é um ser que tá lá fora, é um ser que tá aqui dentro, né? Muito dentro, né? Ele mesmo disse... Ele tinha dito que voltaria no 3º dia e voltou mesmo, pro coração de todo mundo. Tem gente que tá esperando ele voltar até hoje, né? E uma vez ouvi de um evangélico que entrou na Umbanda. Ele ficou 20 anos numa igreja no interior do Nordeste.
essa igreja de célula única ali, que tinha alguns estudos, inclusive com apostila, dizendo que o Zé Pelinter era o espírito da beberagem, que a Maria Padilha era o espírito da promiscuidade e tudo mais. E ele chegou no terreiro, o caboclo pegou ele, né? Porque ele é tudo de família de juremeiro. O caboclo pegou ele, incorporou nele, já falou um monte de coisa. Ele foi voltando. E um dia a gente fez uma live juntos, né? E ele soltou uma assim que foi a coisa mais bonita que eu já ouvi, que foi dentro do terreiro de Umbanda que eu consegui aprender os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Muito mais do que a igreja que eu frequentei por 20 anos. Nossa. Porque aqui eu vejo a lição de Jesus, que ninguém julga, que todo mundo acolhe, que as pessoas são tratadas igualmente, homossexuais, mulheres, homens, negros, qualquer um. Todo mundo é estimulado, pelo menos, a tratar todos da mesma maneira, e quem destoar disso a gente vai ensinando, né? Mas é totalmente avesso aquilo que costumam dizer em nome dele, né? Sim. Então é uma ressignificação, assim, inclusive daquilo que já estava pronto, que nós recebemos e que a gente pode olhar com outros olhos agora, né? Sair desse envolvimento, assim, né? Se permitir sair e enxergar de fora, né? É possível ter uma religiosidade saudável, utilizar ela de uma forma consciente, leve? Eu acredito que sim. Eu acho que e a virada de chave para isso é quando você consegue achar a beleza, a expressão do outro, seja ela espiritual ou religiosa. Acho que a gente só consegue transcender quando a gente chega nesse lugar de olhar para uma cultura religiosa que você não se identifica, mas você consegue ter respeito porque vê as pessoas que ali estão comungando, dando todo o seu coração. E aí você não entra em comparação, sabe? Você não entra em comparação, de jeito nenhum. Você fala, né, tá bom pra ele. Se você tá bem com aquilo que você acredita, você não sente a menor necessidade de julgar a pertença religiosa do outro. Desde que não seja algo que tá te agredindo diretamente, você pode se abster de julgar. Não preciso dar opinião, porque quem tem que dar opinião é quem comunga daquela realidade. E a Umbanda, ela se posiciona como religião perante a sociedade, mas ela abriga uma espiritualidade que extrapola isso. As pessoas relutam, às vezes tentam fechar, né? A Déia, filha das águas, disse uma frase assim: os muros que dividem as religiões foram erguidos pelos homens, não pela espiritualidade. Os muros que dividem as religiões foram erguidos pelos homens, não pela espiritualidade. Não foi Jesus que levantou o muro, não foi Maomé, não foi Buda, não foi Exu, não foi ninguém que levantou essa diferença. E sim as pessoas, os humanos, que depois criaram o seu culto religioso em torno dos valores que aquele mestre trouxe, né? Então sair dessa fé fanática é o ponto de partida para você dizer que você consegue viver uma espiritualidade, ainda que sob uma orientação religiosa. Isso. Sair desse fanatismo, entender que existe amor fora do seu templo, que existe cura fora do seu segmento religioso espiritual, que existe felicidade em qualquer expressão religiosa espiritual. Existe. Depende muito do nível consciencial das pessoas e o que elas estão buscando como segurança e felicidade para a vida delas, né? Às vezes o nosso olhar é uma forma castrada de viver, pedindo para a pessoa usar a roupa, o cabelo, mas dentro do nível de consciência que aquela pessoa tem, ela se torna uma pessoa melhor vivendo aquilo. Então, tá ótimo. Sim. Não cabe a mim julgar, né? O que é importante é ter uma harmonia entre essas vivências para que quem tá aqui não passe a agredir quem tá vivendo de forma diferente, né? E aí é o contraponto de que se a religião tem uma espiritualidade que extrapola ela, ou seja, se aquela religião que fala em nome de Jesus, ela realmente tem uma mensagem que extrapola ela, aqueles fiéis vão respeitar as outras expressões de fé. E aí vai ser uma religião que vai ter uma espiritualidade. Agora, se dentro dos valores daquela religião já se prega um preconceito, aí vai criar uma separação. E aí a espiritualidade não vai conseguir se manifestar onde tem separação, né? Sim. E para você, por exemplo, dentro da religião, existe a questão da doutrina. Qual que é a importância da doutrina na sua visão? Eu gosto de usar o nome educação mediúnica. Não gosto muito da nomenclatura doutrina. Porque parece que estão colocando uma rédea na gente, assim, né? E eu acredito que a expressão da espiritualidade não pode ser doutrinada.
Então, é algo que a gente acaba se permitindo, porque a gente está vulnerável, porque a gente está atrás de algum ensinamento, então a gente aprende a se permitir se limitar. Mas existem vários irmãos que eu conheço, assim, que ouviam coisas. Irmãos que eram de uma religião que não atendia a mediunidade, mas essas pessoas eram médiuns, então elas recebiam profecias e muitas coisas. E aí cria uma confusão na cabeça da pessoa, porque a espiritualidade está se manifestando ali, mas a expressão religiosa dela não permite que isso pulse, né? A pessoa não pode viver a verdade dela. Então, olhando por esse prisma, assim, de liberdade, e eu acho que isso tem muito a ver com o nível consciencial das pessoas. O Rubens falava uma coisa, existe uma deusa orixá chamada Oiatempo, que ela é conhecida como a deusa da religiosidade. Deusa da religiosidade. Então, os maus religiosos temem essa mãe, porque quem ludibria o outro pela fé engana, manipula. De alguma maneira, quando essa pessoa descobre isso, a fé dela tá morrendo. Ela deixa de acreditar um pouco nas pessoas, em Deus ou na religião. Às vezes ela nunca mais vai num terreiro porque ela é enganada por alguém. Nunca mais entra numa igreja porque foi exposta de alguma maneira. E aí ele dizia assim que todo mundo tinha o potencial de ser sacerdote de si mesmo. Que todos os seres dentro dessa expressão de Umbanda poderiam caminhar para uma maturidade espiritual a ponto de conseguir ter a possibilidade de abrir um trabalho em qualquer lugar. E não faria isso se não quisesse. Isso ele queria colocar como o potencial que cada um tem, como desenvolver sua própria espiritualidade. E dentro da expressão religiosa, isso quase sempre está sendo limitado. Um dirigente tem que estar muito seguro de si para perceber que tá emergindo um ou dois ali no grupo dele e ele pode nutrir e fortalecer isso. Porque a gente é estimulado a ter disputa. E se alguém começa a brilhar, logo parece que incomoda, porque o dirigente acha que só ele pode brilhar ou, enfim, conduzir, responder, acolher, né? Então existem algumas coisas que a religião educa, que a espiritualidade vem deseducar. Que a religião introjeta, que a espiritualidade vem desintrojetar, né? E a Umbanda faz isso muito bem. Não acredito que seja a única expressão religiosa que faça, a Jurema também faz. Mas a gente não pode deixar de lembrar de que quando a figura humana está ali conduzindo a parte religiosa, quase sempre ela tira o poder, né? Ela se sobrepõe à parte espiritual. A gente sabe que os problemas não acontecem pela parte espiritual, mas é uma parceria. Sim. É uma parceria, né? Faz sentido. E aí, aquele que mata a fé no outro, em algum momento vai precisar responder isso na sua consciência, né? Então, Mãe Luguna é essa deusa que vem lembrar a gente se a gente está conduzindo a pessoa por caminhos saudáveis na espiritualidade, né? Ou se você não está se valendo do seu lugar de sacerdote, de dirigente, para manipular as pessoas, né? E aí você fere uma ética muito grande, né? Sim. A gente estava assistindo esse tempo atrás uma série, que é a série do Davi, do rei Davi. E eu achei muito interessante, assim, porque eu não, às vezes não tenho paciência para ler a Bíblia, essas coisas assim, porque também tem muitas metáforas até você conseguir interpretar. E aí, através da arte do cinema, né, eu falei assim, gente, que interessante como eles mostraram essa história do que você tá falando. Porque tinha o rei na época, né, eu esqueci o nome do rei, que ele era ungido por Deus. Então, ele recebeu um chamado, ele veio, ele era um ser comum, ele foi ungido por Deus e ele se tornou rei. E ele venceu várias batalhas através, naquela época, de ser ungido pelo nome de Deus, por um profeta. Só que quando ele começou a negar a espiritualidade, negar a voz ali de Deus, né, do profeta, que falava para ele, olha, esses artefatos não é para ser utilizado, né? Vence a batalha, mas não utiliza isso para acumular riqueza. E ele não quis ouvir. E aí, nessa época, o poder dele foi tirado, porque ele começou a achar que ele era maior que Deus, né? E aí vem Davi,
também ungido por Deus, uma pessoa ali, um bastardo, vamos dizer assim, e de alguma forma ele conseguiu enfrentar um gigante, matar um gigante, né? E esse próprio rei que tinha deixado de ser ungido por Deus, viu esse brilho que antes estava nele, ele viu em Davi. E foi muito interessante isso, porque é que nem você falou, às vezes você tá vendo alguém ali e você não quer que aquela pessoa tome seu lugar. Mas se você tá vendo um brilho ali tem um potencial de você poder ajudar aquela pessoa, né? E tentar evoluir ali naquele caminho junto com ela, né? Somar forças ao invés de querer matar aquela pessoa e tirar ela do seu caminho, né? Acho que tem lugar para todo mundo brilhar, né? É. E se você realmente é portador disso, como tá identificando no outro, então um dia alguém também te nutriu. Então é justo que se apresentar alguém no seu caminho, que você também nutra, que seja pelo tempo que for, né? Então a gente tem que curar muita coisa na nossa sociedade ainda, no que diz respeito à disputa e à comparação, né? Em todos os segmentos, assim. Quando a gente entender que todos são seres únicos, que a gente só pode se comparar com a gente mesmo antes. Né? Como é que eu era há 3 anos atrás, há 2, há 5... Né? Eu só posso ser melhor do que eu mesmo ontem. É uma ilusão eu disputar com você ou com qualquer outro, porque não tem como eu te vencer, nem você vencer a mim, porque a nossa vida é individual, né? Não é uma vida para performar. Mas incutiram na gente, né? Essa coisa da disputa, da comparação, a comparação qualitativa, né? E a gente desperdiça muito tempo e energia fazendo escolhas pautadas nisso, assim, né? Você sentiu em algum momento um preconceito, uma opressão em relação a trabalhar de uma forma diferente com a Umbanda, de trazer mais próximo o xamanismo, as medicinas da floresta? Houve algum tipo de repressão assim? Sim. Houveram e ainda existem. Como eu tô abrindo a medicina no sul, acontece. Todo terreiro que abre, acontece alguma coisa no terreiro, de algumas pessoas não concordarem. E então, na minha história não foi diferente. Quando eu fui introduzindo isso no terreiro, nunca coloquei como obrigatório para ninguém. Quem quiser me procura. A partir de agora vamos ter cerimônia 1 vez por mês aqui. E já teve, assim, um racha de metade, assim, quase, do terreiro. Já se desligado da corrente. Você tá misturando as coisas. Por que você tá trazendo esse negócio de xamanismo pra Umbanda? Eu falava, vamos conversar aqui. Sabe o que o caboclo faz na gira? É xamanismo. Sabe o que o preto velho faz na gira? É xamanismo, né? Os caras estão levando a gente pra remontar rituais antigos que a gente atropelou aí pelo tempo, pra gente entender, ter consciência das mudanças de ciclo, saber fechar, saber abrir, saber morrer, saber nascer, né? E os guias estão fazendo isso na Umbanda de um outro jeito, né? Enfim. Mas, e aí, sempre houveram os críticos, né? Mas a gente acaba não dando muito ouvido. Tanto nas redes, quanto pessoalmente. Então, como eu tô abrindo medicina lá no sul também, de vira e mexe, às vezes aparece assim, às vezes até algum irmão que tem expressão, que tem audiência, que tem responsabilidade, que tem estudo, que tem formação, às vezes se equivoca e fala, poxa, vocês que são médios de Umbanda aí, não tomam ayahuasca não, porque isso causa histeria nas pessoas. Fala, como que um professor pode falar um negócio desse, né? Como que um professor, um psicólogo, como que alguém pode dizer algo assim, né? Um cara tão querido, tão formador de tanta espiritualidade em tanta gente, mas que é lógico, a medicina não é para todos, nem todo mundo vai se afeiçoar. Não é que a gente tá querendo dizer agora que todo terreiro de Umbanda tem que ter ayahuasca ou qualquer medicina, não é. Mas enfim, como eu tava muito seguro nessa relação com o caboclo, o caboclo disse, não filho, pode continuar, vai ser bom, vai ser muito bom para todo mundo, para você também. Aí eu vou tentando não ouvir muito as críticas, e quando a pessoa dá a oportunidade pra gente conversar, né? É importante ela se permitir ouvir para entender que às vezes o olhar dela tá equivocado, né? Perfeito. A gente tem esse hábito de ver uma coisa diferente e achar que é errado, né? O Ale diz isso muito, em religião, o contrário de uma verdade é outra verdade. Tem a sua, tem a minha, e a sua, que é diferente da minha, não tem que ser uma mentira só porque ela é diferente da minha, e a minha também não tem que ser uma mentira porque é diferente das suas. Às vezes são duas formas legítimas, éticas, de se lidar com uma situação espiritualmente falando. Ok, né? Sim, essa opção, né, essa escolha que nem você trouxe e por uma intuição, né, dos seus guias, tem a ver muito mais com a sua história, a sua trajetória, né, dentro da espiritualidade, do que falar isso é bom, isso não é, né? Isso, e o teu posicionamento, sabe, o teu caráter, a tua firmeza, a tua seriedade. Eu conheço muita gente que poderia
comprar iniciações nos mais variados lugares aí. Mas será que é isso? Não é isso, não é sobre isso. Eu nunca fui pro Acre. Eu sirvo medicina há 10 anos. Já recebi muitas etnias no meu terreiro, mas quem me conduziu foi a minha espiritualidade. Eu tive minha experiência com medicina, me conectei com o meu caboclo, ele foi me orientando, e eu fui com muita cautela, né? Muita cautela mesmo. Até hoje, em nenhum trabalho meu precisou ter nenhuma intercorrência grave, ninguém nunca saiu da casinha, nunca teve nada assim, nenhum desconto, graças a Deus, assim. Já tive que ser guardião em outros trabalhos por ver situações que são também naturais, dentro de um certo controle, né? Tem que fazer uma boa entrevista, uma boa triagem, ter uma boa equipe, tá muito atento, né? Nunca deixar o ego estar ali na frente quando você está servindo alguém, tem que ser mais conduzido pela espiritualidade. E aí você consegue lidar bem com os processos e trabalhar numa zona de segurança, né? Perfeito. Eu gostei que você falou sobre, às vezes as pessoas falam assim, não, você tá misturando as coisas. E teve um entrevistado que veio aqui uma vez e ele falou, não tem como misturar aquilo que nunca esteve separado. Isso, Né? isso. Como é que eu vou... Aí, até compartilhar uma coisa muito interessante, né? Aí o Ale tinha feito um vídeo sobre ayahuasca e umbanda. Um vídeo curto, assim, um Reels. E aí pronto, naquele momento ele pegou muita gente, que ele tem audiência maravilhosa, né? Uma palavra muito certeira. E aí ele solta aquela palavra assim: bom, meu irmão, minha irmã, você que é um bandista. Ou não, mas que incorpora o caboclo. Você que incorpora caboclo. Não fala mal da ayahuasca não, meu irmão. Não fala não. O seu caboclo vem de lá. Pode ser que aqui nesse terreiro de umbanda seu, o caboclo nunca queira tomar, porque não é desse jeito que trabalha aqui, tá tudo bem. Pode ser que nunca a maioria dos terreiros queiram tomar, mas a baixinha, que era do Santo Daime, que tomava medicina lá com o padrinho Sebastião, na década de 50, de 60, de 70, já trazia o caboclo tupinambá do terreiro dela de umbanda tomando medicina ali no meio. Então, tem muitas coisas que estão longe dos nossos olhos e a gente acha que não existe, né? E aí, né, exercitar o não julgar, né? Exercitar o não julgamento, deixar simplesmente a força espiritual agir, né? É um assunto interessante. Você ter sabedoria para isso. Nem todo mundo tá preparado para ser conduzido dessa forma, né? As pessoas estão mais acostumadas com uma estrutura que elas sentem mais segurança, que às vezes tem mais disciplina, né? Sim. Por isso, a importância de existir um lugar que acolha as pessoas que precisam, que tenha alguém dizendo para ela o tempo inteiro o que ela precisa de fazer. E o que é bom e o que é ruim. E às vezes até criar algo assim que ela, tá bom. E existem outras pessoas que estão querendo enxergar a vida de outra maneira, que se permitem ser conduzidas pela espiritualidade, que querem lidar mais com essa coisa do livre-arbítrio, né? Que todo mundo fala, mas a gente não aprendeu ainda, né? As nossas escolhas são quase todas condicionadas, né? E então as expressões religiosas eu acredito que estão aí para atender as demandas conscienciais que a humanidade tem. Sim. Até na espiritualidade eu vejo que tem uma armadilha aí também, né? A pessoa que entra nessa consciência e se abre mais e fala, ok, sou mestre de mim mesmo, tô agora mais aberto, mas às vezes ele começa também a questionar aquele que não se abriu ainda, né? E aí ele cria a própria separação dentro de algo que não era para existir. Verdade. Eu costumava dizer que as primeiras curas são sempre falsas, assim, né? Ou que elas são descartáveis. Porque são essas aí mesmo. A pessoa para de comer carne, aí começa a criticar quem come. Para de fumar, começa a criticar quem fuma. Para de beber, começa a criticar quem bebe. E aí ela não percebe que ela começa a se colocar no outro patamar, né? Então, se ela não continuar tomando para perceber que ela tá entrando numa arrogância, né? E às vezes ela entra. Existe uma capacidade de auto-engano que só o ser humano tem, né? Inclusive a gente vê, que, infelizmente, questões de abuso que podem ocorrer, que, né, acontece algumas, aparece de vez em quando, né? Então, às vezes a pessoa entra numa ilusão de que, porque ela tá no meio espiritual, que nada de errado vai acontecer, né? E que nada de ruim, né, vai acontecer. E aí, aquele que serve tem por obrigação de manter uma distância das pessoas no sentido de não deixar ninguém idolatrar. Isso é a coisa que vai acontecer. Se o trabalho for sério, vai acontecer. Porque quem tá ali ainda não entendeu o que você já entendeu.
E a pessoa fala, ai meu Deus, você é maravilhoso, você me curou, ai que lugar maravilhoso, que terreiro, melhor terreiro do mundo, ai. Aí você ouve a primeira vez, você fala, muito obrigado, mas não é só aqui que isso acontece. E eu também sou igual você, viu? Você tava fazendo limpeza lá, eu tava fazendo aqui. Uhum. Você tava enchendo o seu baldinho lá, eu também tava enchendo o meu aqui. Eu também tenho as minhas imperfeições. De não deixar ninguém te idolatrar. De achar que você é o anjo salvador, o mestre ascensionado. Porque uma hora vão descobrir que você é humano e isso vai ser a maior decepção. E o pior, você vai ser obrigado a representar esse personagem que você criou de perfeição. E aí vem as maiores decepções, assim, de repente cai uma bomba, assim, a gente fica sabendo, ó, fulano de tal, isso. Agrediu a esposa, não sei o que, fazia rodas aqui, se colocava numa condição de ou intocável, desconstruído, maravilhoso, mas por trás dos bastidores estava agredindo a própria esposa. Então, aí entra numa ilusão, numa falsidade, começa a julgar os outros, não olha mais para si. Sim. E acaba sendo vítima, né? Aí eu vejo como uma negligência, sabe? Porque por que você chega à frente de uma posição dessa, né? Que nem você falou. Pô, o cara começa a se curar e tudo começa a olhar para os outros, né? Se a pessoa tá num lugar de fiscal, num lugar de dirigente, e ela tem uma responsabilidade maior, né? Por que isso chegou para ela? Chegou pelo ego, chegou pelo amor? Se não for pelo amor e por uma questão de dom, sintonizado com desejo e preparação, junto com experiência e um chamado, tudo isso junto, não vai se sustentar o que a pessoa faz. Uhum. Se ela estiver pulando etapas, estiver correndo, outro tomou medicina comigo 3 vezes, falou, recebi o chamado no meu caboclo para montar um instituto e começar a servir. Onde que você compra medicina? Você pode me apresentar? Eu falei, nem vou te responder essa pergunta, meu amigo. Pelo WhatsApp, precisava conversar isso olhando no seu olho. Outra, 3 vezes é muito pouco, cara. Que chamado é esse? Fala pro seu caboclo que você vai poder acender esse chamado só daqui a um tempo. O caboclo não sabe o tempo aqui da Terra. Isso. Você tem que nem constituir uma série de questões administrativas, espirituais, de experiência. Você acha que é só servir a medicina? A pessoa entra num processo lá, você não consegue acolher na hora, né? Enfim, então também tem essas... E às vezes até por uma inocência, né? Às vezes uma inocência daquela pessoa, ela tem uma vontade genuína de querer ajudar, mas não tem como a gente ajudar o outro se a gente não se ajudou primeiro, né? Não fez o seu processo primeiro, porque depois vai dar muito trabalho pra você lidar com as coisas que vai vir, né? Criar aquele ditado que o inferno tá cheio de boa intenção por causa disso. Porque dá ruim, né? Agora, a gente também tá nesse caminho pra poder dar a direção. Falou, calma, né? Se for seu, vai amadurecer, né? Isso. Se tiver na tua caminhada, vai amadurecer, vai chegar pra você. Mas eu acho que a nossa arrogância vai estar sempre andando do lado ali, ó. Porque a gente vai pro caminho do autoconhecimento, da autocura, a gente começa a colher benefício, a vida começa a melhorar. Então, pra gente não se sentir melhor que os outros, a gente tem que fazer um exercício mesmo de estar olhando pra trás, de estar firme nos propósitos. Porque, como a gente falou antes, não se trata de se comparar com ninguém. Né? Se trata de, eu deixei de fazer essas coisas, então é bom pra mim. Fiz isso porque eu queria, porque eu achei que era bom pra mim, não porque eu queria me sentir melhor que a minha irmã, que a minha mãe, ou sei lá, com qualquer outra pessoa. Né? E quando alguém vem agradecer assim, uma coisa que uma vez eu ouvi de uma amiga que também serve as medicinas, ela fala que quando alguém vem agradecer ela fala, graças a Deus, tipo, eu lembro quem que tá acima de mim, né? Eu lembro quem que tá operando acima que é a espiritualidade, Deus, a fonte, o que é que a pessoa acredite, né? É isso. Quando eu vou abrir a peça, eu já falo de todo mundo, de Deus, da Mãe Gaia, falo de Pachamama, do Mestre Irineu, eu chamo todo mundo, porque é eles, né? Não se trata da gente, a gente tá aqui só servindo o copinho ali, né? O Lucas gosta de falar que é o faxineiro, né? A gente tá ali só fazendo a faxina. O zelador, o zelador do campo. Isso aí. A bebida é maravilhosa, né? Porque ela vai em qualquer expressão espiritual, religiosa ou não, serviu ali, ela vai agir na pessoa, vai expandir. A medicina é incrível, seja ela qual for, né? E pra galera, assim, que tá treinando um caminho espiritual, tá estudando, tá com aquela boa intenção, mas a vida não vai pra frente. Às vezes ainda cai num vale e ainda fala, poxa, não tô manifestando, minha vida, eu tô mais consciente, mas não tá andando. O que você traria pra essa pessoa que tem essa dúvida? Você fala, não tá andando a vida pessoal ou não tá andando o caminhar espiritual dela? Pessoal, Vida assim, pessoal. né? Não tá provendo, assim, não tá chegando dinheiro, as relações não estão melhorando.
ela tem investido tempo e energia no desenvolvimento espiritual dela e ainda não tá sentindo um reflexo diretamente na vida, né? É. Uhum. Então, eu acho que primeiro, assim, demora um pouco mesmo, né? O time das coisas são diferentes. E é uma série de sincronicidades que precisa acontecer. Eu gosto de acreditar que quando a gente chega para a espiritualidade, que ela vai ajudar a gente a ajustar as rotas, né? A começar por olhar tudo que a gente tem escolhido fazer. Trabalho, relacionamento, né? Se tudo isso é genuíno mesmo, ou se a gente não foi parar nesses lugares por causa de situações como aquela pessoal que eu citei, né? Pra ser aceito, ou porque… Pertencimento. Às vezes a gente fica no trabalho porque meramente por causa da grana, cara. Fala, puto, fiz umas dívidas aqui, não posso fazer transição agora, não tem como mudar. E aí você fica, né, se sustentando naquilo ali, né? E aí a primeira dica que eu dou é autorresponsabilidade. Acho que isso é uma coisa que não são todas as religiões que estimulam. E também existem algumas expressões de religiões mediúnicas espirituais também que não sugestionam a autorresponsabilidade na mão das pessoas. Colocam tudo na mão do oculto, na mão da espiritualidade, dos guias. Seja o que seja bom, então o mérito não vem para você. E seja o que seja ruim, porque aí também a responsabilização da escolha também não vem para você. Então parece que você tá numa vida onde a espiritualidade é que tá decidindo o que você quer fazer. Daí surge aquela expressão assim: nossa, só podem estar me testando. Não, Deus está me testando. Pois é. É brincadeira, né? Eu acho que o meu Exu me testou. Aí eu fico pensando, mas testou por quê? A gente testa a caneca para ver se ela quebra, ou testa o celular para ver se funciona. A gente testa uma máquina. Só que a máquina, se quebrar, fala: essa correia aqui, vamos trocar, dá para consertar. Mas ninguém testa o ser humano, a gente não foi feito para teste. Então, olha a visão de espiritualidade, né? Então a gente precisa desenvolver uma visão madura. Uhum. Sair da infantilidade, assim, da imaturidade emocional. E as pessoas chegam barganhando a espiritualidade, achando que é débito e crédito. Quanto mais eu injetar aqui, mais eu vou receber de lá. Então tem que ter toda uma mudança de consciência, né? De entender que a espiritualidade não acerta barganha. Que você não precisa oferecer nada mais do que sua verdade. Não precisa. Se você se sente privilegiado financeiramente, se acostumou a doar um pequeno percentual, faça isso para instituições que são sérias, faça isso de maneira pessoal, né? Isso. Não fique só colocando o teu dinheiro na mão de uma instituição que está enriquecendo cada vez mais. Então, dá para transbordar isso, né? Dá para encontrar esse caminho do meio, assim, de você viver essa espiritualidade autônoma. E ainda assim você cumprir com mandamentos que são pessoais, né? Mas muita coisa tem que desintrojetar. Uhum. Né? Para que isso se afine, assim. Isso é bom a gente falar, a gente reforçar. Eu tenho uma visão assim também em relação ao timing das coisas aqui nessa dimensão que a gente está encarnado, né? Nem sempre a manifestação ela é no tempo que a gente deseja. E esse timing às vezes acaba desanimando e deixando a gente com caraminholas na cabeça, né? Com vozes sabotadoras que não deu certo, que não é o caminho, que eu fiz e não retornou, que é essa questão toda que você falou. E essa maturidade dentro do viver na espiritualidade, eu acho muito interessante pra gente começar a trilhar fazendo bem, sem expectativa, né? Isso, perfeito. Porque a gente chega com uma visão de que se você fizer determinadas coisas, sua vida vai melhorar. Às vezes até na Umbanda, as pessoas falam: sabe por que você não tá bem? Porque os seus guias estão querendo trabalhar, você precisa trabalhar sua mediunidade. E essa não é a narrativa certa, porque a pessoa vai pela troca. Ela acha que ela tá doando tempo e vai receber algo. E tem que ser algo que ela recebeu um chamado para aprender na vida. E aí, ao invés dela acreditar que ela vai estar protegida, ela vai aprender a se proteger. Ao invés dela pensar que ela vai estar sendo cuidada o tempo inteiro, ela vai aprender a se cuidar. Ao invés dela achar que Deus tá mandando tudo lá do céu, ela vai aprender a cocriar. Sabe assim? E aí, então, essas questões ali da vida que ela tá esperando acontecer, talvez esteja faltando o agir dela, porque tem uma religiosidade por aí que ela é muito passiva. Ela fica esperando muito cair, ela pede, espera. E tem uma espiritualidade que te coloca em confronto, em direção àquilo, né? E aí é isso que você falou, o tempo da espiritualidade é outro, assim, é outro.
Eu gosto de citar o exemplo do seu Zé Pilintra, que incorpora em mim, que ele morreu em 1940, com 40 anos. E ele já incorpora em mim, já tem 20 anos. Então, isso dentro da concepção de algumas doutrinas não é possível. Não fala, não, como é que esse cara já voltou? Ele morreu ali, ó, morreu ali, como é que já voltou? Como é que já voltou? E o seu Zé fala que tem fila no céu para encarnar. Que aqui não é um lugar de expiação, que aqui não é um lugar de resgate de dívida, nem de pagar karma. Que o que a gente fez na outra vida, quase tudo ficou lá. Que a gente acumula experiência, mas a gente vem nessa vida com essa experiência acumulada, porém adormecida, para fazer escolhas diferentes. Outro contexto. Não dá para comparar o que a gente viveu na outra vida com essa, porque já era outra tecnologia, já era outra estrutura, família, outra consciência. E aí, tira tudo isso da cabeça, que é uma experiência linda. E ele falava assim, ele incorporado em mim 6 horas da manhã, na beira da praia, a gente tinha acabado de entregar o barquinho de Iemanjá. Aí ele falava assim pra mim, olha meu filho, olha que gostoso, é disso que eu sinto falta. Tá sentindo o vento batendo na sua pele? Eu tô, meu pai. Isso que eu adoro, o vento batendo na pele, o som do mar e a água aqui no pé. O que eu mais sinto falta de ter um corpo é isso, além de beijar e namorar, ele fala. Você também sinto muita falta, então aproveita, meu filho. Aproveita, porque o que você está vivendo agora não é o que você vai viver o ano que vem. Essa segunda-feira não é igual a outra. Organizamos assim para ficar mais fácil viver em sociedade. Toda segunda-feira é igual? Não é. Repetem os programas, repetem alguns cenários, mas a vida não está se repetindo. A vida ela está se construindo em progressão. Você não é o mesmo, a sua aparência vai mudando devagar. Então dá a impressão que é sempre igual, mas não é igual, né? A gente está em progressão, em mudança, em né? Se metamorfoseando o tempo inteiro, mudando em construção, assim. E aí, eu lembro daquilo que eu estava falando em off, né? Do que o Julinho disse. Então, essas construções mitológicas que os guias, metafóricas que os guias criam na hora, assim, faz a gente... Porque ele fala pela linguagem que te captura, entende? Por isso que é importante essa relação sua com seus guias. Você vai aprender alguma coisa ouvindo os meus guias, eu vou aprender alguma coisa ouvindo os seus. Mas você ouvindo os seus, é diferente, né? E aí, minha mãe tinha morrido há pouco tempo. E ele falava assim, numa gíria de ele falava, olha tio, olha que bonito. Aí fechou meus olhos, daí começou a colocar isso na minha cabeça. A vida é um parquinho, tio. A encarnação é um parquinho. E a vovó brincou bastante. Ela foi com quase 70 anos. E você, tá fazendo o que com seus bilhetes aí no bolso? Você não queria estudar aquilo, não queria fazer aquilo? Tudo isso é as brincadeiras da vida, tio. Não guarda. Os bilhetes são infinitos. Você fica guardando. Você não sabe que é só você puxar, vai ter mais, vai você puxar. Então, quantas vezes você quiser, vai na montanha-russa, vai na roda gigante. Vai viver, tio. Você tá aqui pra viver. Que um dia o tio Omolu vai chegar e vai abaixar. Tchum, vai apagar todas as luzes, assim, ó. O carrossel vai parar de girar, a roda gigante vai apagar. E você vai falar, não. Só mais um pouco, tio. Eu quero brincar mais um pouquinho. Não adianta. Tá vendo aquelas birras que você fazia pra sua mãe desde criança? Quando você não queria que acabasse a brincadeira e ela deixava ficar mais um pouco? Então, com o tio Molu não tem jeito. Com a vida não dá pra brincar. Então, brinca a vida, porque senão ela vai acabar. E quando ela acabar, você pode lamentar. Mas você vai em paz, porque você brincou. Todos os brinquedos, você enjoou de brincar de todos. E acumulando as experiências, que nem você falou. Acumulando as experiências, né? Nossa, muito boa essa mensagem. Adorei. Dentro disso que você trouxe, assim, pra gente já ir caminhando pro nosso final, infelizmente, mas dos aprendizados que você tem tido, tanto dos guias, ou seu, assim, da vida, nesses momentos mais recentes, assim, o que você pode trazer e compartilhar com a galera aí que tem vindo no seu campo? Tem uma coisa assim, tem 2 coisas que eu gostaria de citar. Uma que foi quando eu deixei de fumar, numa cerimônia assim, que eu era um fumante muito compulsivo, 24 anos fumando. Eu havia parado com todos os outros venenos lá quando eu me internei, nunca mais usei nada, mas o cigarro continuou. E aí com 1 ano e meio que eu tava abrindo cerimônia, 1 ano que eu tava abrindo cerimônia, eu passei por um processo na força. E aí eu enxerguei ali no fundo do baldinho um monte de bituca de cigarro. E eu comecei a sentir um gosto de cigarro muito grande na minha boca. Eu tinha vontade de colocar aquela limpeza pra fora. E aquilo tava me incomodando muito aqui. E tudo aquilo ali foi construindo uma consciência em mim que eu dormi. Depois daquela cerimônia, acordei e não fumei nunca mais, assim.
Não fumei nunca mais. Uau. E isso é uma coisa mais imediata, assim, que às vezes a gente procura, fala, eu quero parar com isso, quero parar com aquilo, né? A gente sabe que é muito mais que isso. Mas isso foi um benefício, assim, porque o cigarro mata, né? Hoje eu penso assim, nossa, como fui capaz de fumar tanto tempo? Meu Deus, por que eu fiz isso, né? E aí, enfim, parei, né? E hoje eu venho me alimentando bem, fazendo coisas boas para me nutrir. Então, essa assim, uma cura para um comportamento, assim, que eu gostaria de citar, né? Sim. E, se fosse deixar uma mensagem, assim, de uma maneira mais ampla, assim, né, geral, trazer algo que me toca mais assim, eu gosto de dizer da transformação que a espiritualidade traz na vida das pessoas, assim, que é um processo longo, é um processo longo, é um processo profundo, mas é um processo muito, 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 muito libertador. Apenas assistir, em alguns momentos conduzir as pessoas encontrando aquilo que elas vieram fazer nessa vida, assim. É como se a gente apresentasse um espelho que essa pessoa nunca viu, assim, né? Então ela olha para esse espelho assim, nossa, esse sou eu. Nossa, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei para onde eu quero ir. Enfim, tem muitos desafios pela vida ainda, mas é como se o espírito dessa pessoa tivesse de costas para os sonhos dela, né? E parece que de alguma maneira essa espiritualidade consegue trazer isso para perto. Em algum momento essa pessoa se encontra com ela mesma. E aí pronto, assim, parece que assim, a missão tá cumprida. A partir daí é com ela mesma, porque nascemos para ser autônomos. Todo mundo é uma flor no jardim de Oxalá. Nenhuma é igual à outra, somos parecidos. E tem terra e água para todo mundo se nutrir. Então acho que quanto mais cedo a gente acordar para que a nossa luz ilumine o outro até o outro ter luz própria. Eu falo isso sobre o Ale. O Ale é um cara muito maravilhoso. E a luz dele ilumina todo mundo que chega embaixo dele assim. Só que ela não ilumina para causar dependência. Ela ilumina para que você encontre sua própria luz. E também possa iluminar o caminho de quem precise. Que também encontre a própria luz. E a gente cria esse flow. E aí, se em algum momento a pessoa tiver vontade de fazer por mim aquilo que eu fiz por ela, não faça isso. Faz por outro. Porque por mim já fizeram, Uhum. né? Sim. Então, às vezes a gente tá tão grato por alguém que abriu o caminho para nós e que trouxe uma coisa boa ali que a gente quer. Puxa, Paulo, nunca vai ser o bastante eu te agradecer, né? Aí um dia ele disse para mim assim, não precisa mais me agradecer. Faz por outro. Porque já fizeram por mim, né? E eu fiz por esse outro, e esse outro também chegou para mim e disse assim, cara, como é que eu posso te agradecer? Eu falei, para de me agradecer, cara. Faz por alguém. Porque por mim já fizeram, né? Sim. E eu acho que a gente consegue criar essa rede, né? Acho que a gente tá aqui agora, inclusive, por causa dessa rede, que em línguas diferentes fala o mesmo idioma, assim, em línguas diferentes fala o mesmo idioma, em simbologias diferentes fala o mesmo idioma, né? Que é uma espiritualidade só que existe em nós. E que a gente possa continuar se encontrando, assim, né? Independente daquilo que acredita, da cor que usa, da música que dança, né? Né? Da vela que acende, que a gente possa continuar transcendendo, assim, e se encontrar nesses lugares bonitos, assim. Sim. Eu queria trazer 2 pontos, assim, antes da gente finalizar, só para concluir o papo também, que você falou sobre essa questão do cigarro, né? E eu queria que você trouxesse uma reflexão também sobre isso, porque às vezes, muitas escolhas que a gente tem quando a gente entra no caminho da espiritualidade é porque a gente quer pertencer e não por uma vontade genuína, né? Então, como que a pessoa pode identificar que aquilo é uma vontade dela e que ela tá pronta para bancar aquilo, ou porque ela acha que, nossa, para pertencer a esse grupo, eu preciso fazer isso? Nossa, é uma ilusão que captura às vezes as pessoas, né? Deve ser até assustador você perceber que você tá num processo tão profundo, tão duro, tão bonito, e que aquilo não é por você, né? Eu costumo dar essa orientação, assim. Eu quero que meu marido venha, eu quero que minha esposa venha. Eu falo, calma, vá convidando. Né? Vá convidando, porque a melhor maneira dessa pessoa se interessar em vir é o impacto que a medicina tá causando em você. Então, veja bem também, para não começar a se transformar só para convencer o outro a vir, né? Tem que ser genuíno, né? Tem que ser verdadeiro. Senão, você não consegue lidar com os processos. E a gente sabe que às vezes tem uns processos que são duros, que às gente sai de uma cerimônia falando, acho que
acho que eu vou dar um tempo, acho que não vou vir mais. Só que 2 dias depois você elabora bem, você fala, é isso mesmo. Né? Enfim, no tempo Acontece. adequado eu volto, mas esse é meu caminho mesmo. Então acho que é sempre se perguntar, né? Se você tá aqui por você. Acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que estar por nós. Em várias coisas a gente se equivoca. Eu acho que é muito triste a gente se equivocar no caminho da espiritualidade. Estar num caminho que não seja exclusivamente porque a tua alma te toca. E eu tenho percebido que ocorre isso, porque às vezes o companheiro recebeu o chamado e a companheira não, então ela se esforça para acompanhar. Ou a companheira tá ali naquele estudo espiritual e o companheiro tá sendo cobrado. E você, vem comigo. Aí ele então tenta se incluir. E às vezes dá bom, às vezes a pessoa desperta, mas às vezes não, às vezes ela tá ali porque ela quer fazer parte, atender o pedido do outro. O que eu consigo perceber é que não se sustenta quando a pessoa não tá por ela, né? Então vale a gente trazer essa reflexão da pessoa Boa. sempre se perguntar. Nas orações das medicinas eu peço isso, né? Se você tá aqui por você, né? Então questione isso, todas as cerimônias, se você tá aqui por você. Questione isso, todas as gírias, porque você podia estar na sua casa agora, podia estar com a sua família, podia estar se divertindo, podia estar passeando, podia estar fazendo um curso. Então se você tá aqui, então questiona se isso tá te fazendo bem, se é da tua alma, se é do teu coração, né? Porque se não for, não vale a pena, né? É. E outro ponto, assim, eu queria que você elaborasse um pouquinho só, porque eu tenho feito um estudo recentemente, porque essa questão, por exemplo, da sexualidade, que é uma coisa muito reprimida nas pessoas, impacta muito a vida das pessoas, porque, sei lá, pessoas que passaram por abuso, e aí depois, mais pra frente, começa a ter acesso a essas memórias. E aí tem essa questão, por exemplo, do sagrado e profano. Que eu vejo que você, o Alê, vocês trazem sobre essa temática de uma forma muito profunda. legal. E eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso também. Profanos é do homem, né? O sagrado é aquilo que é do espírito. Em algum momento, eu acho que a gente conseguiu transcender e entender que a vida pode ser sagrada. Que a gente tinha o costume de achar que sagrado era o religioso. Então, quando a gente tá fora do templo religioso, então é a vida profana, né? E aí, então, mais uma libertação que a espiritualidade traz, que é você entender que a vida é sagrada. E que muitas coisas foram colocadas como mundanas e coladas ao sujeito homem, ao ser humano, quando na verdade foi uma regra criada, um tabu, um dogma criado ali, né? Então, se libertar disso é um trabalho grande, assim, requer esforço, assim, de olhar para dentro mesmo e vencer muitas limitações. E nem todo mundo consegue, assim, né? Não tá no alcance de todo mundo. Me lembra da sua pergunta agora, o que eu queria... É sobre, por exemplo, que nem a sexualidade é uma questão lembrei. que foi vista como algo profano, né? Mas Sim. queria que você A elaborasse gente, com dentro da Umbanda, dentro da Umbanda a gente tem a mania de colocar as pessoas de preceito, né? Reproduzir preceito. Dentro de alguns nichos espirituais também. Então, isso é uma coisa já para se observar. Então, a gente tem duas situações. Essa questão dos abusos e das dores que vem à tona no trabalho e que tem que ter estrutura para respaldar a mulher que acessa uma dor, acessa um abuso. Não dá para simplesmente fechar o tempo e falar, vai embora e elabora isso sozinha. Você precisa dar um respaldo para ela. E não só a questão do abuso, a questão de como a gente, ali para o outro lado, muitas vezes se restringe. A gente alimenta essa repressão. Então, por exemplo, 3 dias sem fazer sexo, 3 dias sem comer carne, 3 dias sem tomar álcool. Por quê? O álcool, porque dependendo da maneira que você consome, vai entrar no seu sangue, vai mexer nas suas moléculas, na maneira de absorção, e tem gente que usa de forma viciante, e ele também vai mexer ali com o seu sistema nervoso central. Então é legal, bacana. A carne, porque a energia da carne demanda muito a energia do seu organismo para digerir, e você não vai estar com a tua energia toda no trabalho espiritual. Não tem ali nesse momento uma conexão se a pessoa é vegana, se é vegetariana. Isso são valores pessoais, né? A questão da imposição da carne é muito mais pela questão energética, que o teu organismo consome muita energia para tentar digerir a carne. E a relação sexual, ponto. Vamos parar aqui agora. Você se relaciona com quem? Você é casado? Você tem parceiros aleatórios? Longe de mim querer estabelecer alguma moral. Mas quem sai com mais de uma pessoa pode estar em contato com muitas energias. Quem se relaciona com uma pessoa só, está numa relação ali que tem uma
uma exclusividade, essa pessoa, mesmo que não tenha relação sexual, só dela dormir junto todo dia, ela já tem troca de energia ali. Mas a gente sabe que a troca da energia sexual é muito grande. Então, o pedido de não ter ali, eu peço nos meus trabalhos só 24 horas. É pra você não vir com... Você vir só com a sua energia. Que como tem troca de energia, você vai vir com a sua energia e com a do parceiro. O parceiro vai vir com a energia dele e com a sua. Porém, no estudo mais avançado, assim, do sacerdócio, a gente fala pra pessoa, assim, do sacerdócio, que é alguém que já tem muito tempo de mediunidade, já se absteve demais. Porque, imagina só, você tem ali na sua comunidade espiritual alguém que tem 18, 20 anos, que tá com muito hormônio e que você precisa ajudar a pessoa a lidar com isso. Mas você tem alguém que tem 65, 70 anos, que nem todo dia tá com os hormônios em altas para ter uma relação. E vai que um dia antes do seu trabalho ou dois, essa pessoa teve ali um momento ali, que o corpo dela falou, nossa, é hoje. E ele fala, nossa, mas quanto tempo que isso não acontece comigo? Quando eu era jovem acontecia muito. Será que eu devo aproveitar? Não vou aproveitar, amanhã tem gira. Poxa, se o meu médium fala espanhol, eu falo, deveria ter aproveitado. Entende? Nesse caso, colocar a pessoa em abstenção longa, se não for por uma consciência espiritual dela, vai deixar ela muito mais desconectada dela mesma, vai ficar com muita vontade, igual a pessoa que faz uma dieta longa e depois que acaba a dieta, ela põe o pé na jaca. Pé na jaca. Então, cara, que sofrimento. Não é melhor você ir tentando dosar, diminuir isso, do que você se abster totalmente e depois, né, comer pra sair pelos ouvidos. Então, o estudo, eu acho que é pessoal. Acho que a gente tem que tirar os traumas, tirar os medos. Né, um médium uma vez chegou pra mim e falou, hoje tem gira e tal. Cara, esqueci de manhã, acordei, tive uma relação maravilhosa com a minha esposa. E agora? Será que meus guias vão vir? Será que tem algum problema? Eu falei, cara... Tomou seu banho antes de ir pra gira também? Então tá tudo certo. Ninguém vai reclamar com você. E se observa, vê como tava a tua energia. Tá bacana? Se tiver bacana, cara, não precisa virar regra, mas, sabe, tira esse fantasma da cabeça. É amor. Amor, corpo, energia. Espiritualidade tá vibrando quando a gente ama. Acho que a nossa energia vai lá pra cima, assim. Gira de esquerda, a gente tem que falar mais sobre isso. Os conservadores não vão gostar, mas enfim, a gente tá aqui pra quebrar paradigma também, com todo respeito. Gira de esquerda, dependendo, se uma noite antes, se tiver uma noite maravilhosa de amor, nossa, o teu trabalho é outro. Pode ser que outras pessoas não sintam isso, porque é pessoal, né? Então, por isso é bom estimular o estudo. Testa, vê como é que é. Fica sem comer carne uma semana. Não adianta a pessoa comer desregradamente e um dia antes do ritual querer fazer tudo certinho. Não adianta a pessoa ter relações desequilibradas e depois ali naquele dia, não adianta ficar, aqueles 3 dias não vão adiantar nada. A pessoa bebe muito o mês inteiro, mas vai participar da cerimônia e vai ficar 3 dias sem beber, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, ela tá... Tudo bem, naquele momento ela vai ter, mas aquilo não tá sendo feito com consciência. É lógico, dentro de um respeito, é importante fazer. Quem me ouve fala então agora não preciso para fazer preceito para participar de trabalho. Não é isso. Tem que fazer o preceito, ele é imposto até que você tome consciência. Aí não precisa mais. E aí você vai flexibilizar com o teu organismo. Tem gente que se ficar 7 dias sem carne, chega na cerimônia lá, pega uma peia e desmaia, não se sustenta de pé. Sim. E tem gente que já tem um organismo bom, que já tá acostumado a ficar sem carne, que tá tudo bem, já se mantém fortalecido, né? E aí a pessoa vai fazendo uma transição da alimentação dela, né? De forma consciente. E aí, elucidando essa questão da sexualidade, eu acredito que é muito importante ter um respaldo em quem abre trabalho, porque é bem comum. Eu já vi centenas de mulheres acessando dores de abuso. E às vezes o abusador ainda vive com ela. Às vezes ela vai precisar de socorro, vai precisar de respaldo psicológico. Então é sério, né? Bastante sério. Mas ao mesmo tempo curador. Porque eu percebi que quando essas mulheres acessam essas dores e elas têm ali uma estrutura à disposição, elas conseguem fazer com que essa dor afete cada vez menos elas, né? Porque um abuso é difícil a gente esquecer, acho que não se esquece, mas acho que vai se diminuindo essa dor, né? Deixando essa dor afetar cada vez menos e para viver bem, né? Sim, ressignificando, né? Isso. Aprendendo a colocar limites, porque tem isso também, tem a autorresponsabilidade, igual você falou, né? Muito bom, nossa. Bom demais. Nossa, grato por esse papo. É. Foi muito bom, cara, muito profundo. E assim, pro pessoal que quer saber mais do seu trabalho, dos seus movimentos, agora tem alguma coisa que vai rolar e até os seus contatos pra galera Legal. acessar. Eu agradeço.
A gente tem o templo em Guarulhos. Então, quem quiser seguir, é Templo Cultural Tupinambá, no Instagram e no Face. E o meu, né, minha rede social, Pai Cristiano Nascimento, no Instagram e no Face. Além desse trabalho fixo no terreiro, que lá, além de gira, a gente tem desenvolvimento mediúnico e também cerimônias de ayahuasca. A gente está envolvido em alguns retiros, por exemplo, vai ter o retiro em Cunha agora com a Lei com a Nari, com o Chay Rafa, em novembro, ali no feriado do dia 15 de novembro. Lugar incrível, hein? Incrível, eu fiquei morrendo né? de vontade de estar lá. Maravilhoso, eu não fui pessoalmente ainda, mas vi também, estou muito entusiasmado. Em dezembro vai ter uma ida para o Shawandawa de 15 dias, né? Estamos formando o grupo, tem vagas ainda para ficar do dia 1º ao dia 15 lá, com o Salu, e depois vamos conhecer outras 2 aldeias. O Salu já veio aqui no podcast também. Já veio, eu bom. lembro, ele é muito querido, né? Sim. E aí também os trabalhos de desenvolvimento que a gente vem desenvolvendo em outros lugares, como na Vila Mariana, na Vila Madalena. Então, estou escrevendo um livro sobre Umbanda e Ayahuasca, né? Que deve ficar pronto ainda esse ano. Então, muitos projetos, assim, muitos trabalhos e muito entusiasmado, muito feliz. Quero agradecer minhas filhas, que fica a sugestão para trazê-las um dia aqui, são 3 mulheres que tocam atabaque, que cantam música de rezo, que tocam violão, que levantam minha gira e minhas cerimônias comigo, né, dentro e fora do terreiro, que quebraram muitos tabus, né, no universo onde é puramente masculino, elas, né, com a força feminina chegaram encantando. Então quero agradecer minhas filhas, e agradecer o Alê, agradecer, né, todas as pessoas que já cruzaram o meu caminho, né, que já me ensinaram alguma coisa, ou que já aprenderam comigo. Agradecer essa força que trouxe a gente para se encontrar, né? Acho que a gente já fez muita coisa junto, em algum outro lugar, em alguma outra realidade, né? Já estivemos ali pertencendo à mesma família espiritual, por isso que a gente está aqui junto agora. Então, fico feliz de ver o entusiasmo do trabalho de vocês, de como vocês são entrosados, né? Sim. E vibrando aqui, sempre por coisas boas, muito grato, muito feliz mesmo por estar aqui falando, com todo respeito né, às pessoas que seguem vocês, né? Seus Gratidão. seguidores, e muito feliz. Eu também quero agradecer você, porque uma vez eu fui numa cerimônia com o Salu, e foi uma cerimônia muito profunda, que eu acessei várias coisas, assim, das minhas ancestrais femininas, que foi lá no Alê, e aí você trouxe no finalzinho, assim, um canto pra Janaína, que me resgatou, assim. Eu lembro que foi uma cerimônia que eu tava totalmente esgotada, porque eu me entreguei muito ali. Sabe que não foi minha musiquinha do rapé? Iara, Janaína, Exato. algumas caboclinhas d'água. Foi uma música que eu recebi do rapé, que fala das caboclinhas d'água. Assim. Muito lindo. Um dia muito triste, assim, eu tomei um rapé e comecei a chorar, né? O rapé faz a gente chorar, mas eu já tava chorando também. E aí, umas questões emocionais para resolver. E aí comecei a ouvir no ouvido, assim, um refrão. Iara, Janaína, Iara, Janaína. Iara é a caboclinha de Oxum, Janaína é a caboclinha de Iemanjá. E aí elas vão vir te encantar e fazer você chorar. E foi saindo uma musiquinha que eu cantei aquele dia lá. Que lindo. Que bom bonito, que de alguma maneira te tocou, né? Sim, gratidão. Gratidão minha. Gratidão. profunda. Axé, saravá. Muita prosperidade, muito amor, né? Muita harmonia para todos nós, assim. Que a gente possa sempre se encontrar e se saudar, e que a gente possa se sentir feliz quando o outro conseguir tudo o que ele quer, e viajar, e passear, e casar, e ter filho, e fazer o programa. A gente possa aprender a vibrar pelas conquistas do outro, principalmente aquelas conquistas que não vão beneficiar a gente em absolutamente nada, assim, mas só de ver quem a gente ama feliz, assim, sorrindo, realizado, curado, que isso possa tocar a gente, e a nossa felicidade também possa ser a felicidade do outro. Arrou? Arro, gratidão. Gratidão, pessoal. Espalhem esse episódio para mais pessoas. Gratidão. Vamos fortalecer essa corrente e até a próxima.